Esse vídeo aqui eu vou gravar, desculpa a luminosidade aí que não tá legal, mas vai ter que ir assim mesmo. Não muito na sequência do que eu estava fazendo, né? Mas também tem a ver com a nossa busca, com um relato da nossa vida com relação ao autismo. Esse vídeo ainda faz parte da comemoração de 2 anos do grupo Autismo na Prática, o qual eu faço parte e sou um dos moderadores, além de várias pessoas que nos ajudam lá e todos os outros que participam. O que eu queria falar aqui é sobre o fato de reconhecer o autismo na sua vida. Como eu falei lá no primeiro vídeo, eu demorei quase 5 meses e pouco para poder aceitar de fato. E o que é aceitar de fato? É você não ter mais nenhum tipo de ressentimento com relação à palavra em si, que é o autismo, o que representa o autismo na vida do seu filho e na vida da sua família, não ter nenhum tipo de preconceito com relação a isso, e sim conceitos muito bem definidos, não ter também nenhum tipo de receio de explicar para as pessoas o que é o autismo, mesmo que por pouca informação que você tenha, e também não ter nenhum tipo de receio ou vergonha, por assim dizer, de falar que na sua família há um caso desse, mais precisamente o seu filho dentro do espectro do autismo. Isso é muito importante pelo quê? Quando você reconhece isso, você passa a fazer parte daquela situação. Eu ouvi até um videozinho que falava sobre uma mulher que estava fazendo a cenoura, cozinhando a cenoura na água fervente, o pó de café e o ovo. E aí o resumo da história qual que era? A cenoura entrou dura, saiu mole, por causa da temperatura da água. O ovo entrou mole e saiu duro, mas o café entrou e influenciou toda a estrutura da água que estava fervendo. Então é mais ou menos isso. Quando você assume o autismo na sua vida, de forma legítima, não com especulação ou com achismo, você se torna parte do problema. E aí você consegue vivenciar aquilo e contribuir de forma efetiva, né? Então na minha vida como que foi? A partir do momento que eu assumi, eu me tornei um estudioso nessa área, eu e a minha esposa. A gente começou a devorar, eu principalmente comecei a devorar alguns livros, e ela ficou mais nos artigos e nas pesquisas de internet. Apesar de ter lido todos os livros que eu li também. E aí a gente começou a querer participar da vida do autismo de forma completa, não só dentro de casa, mas na vida de pessoas que também tinham o mesmo caso, e participar de congressos e de palestras. Então o primeiro e o segundo ano da nossa vida foi muito intenso, nesse sentido da busca da informação. Então, o que eu queria dizer aqui, que para nós, quando a gente assumiu literalmente, a minha esposa assumiu primeiro, e de fato foi confirmado lá, né, o caso de autismo pelo neurologista, como eu já falei nos outros vídeos. Mas quando eu assumi, muitas coisas ficaram fáceis. E hoje eu não tenho receio, por exemplo, quando a pessoa vê que o Pedro em algum local está fazendo algo muito diferente, e a pessoa vem querer ajudar ou tal, eu já pego e falo, ó, ele está dentro do espectro do autismo, tem o transtorno do autismo, e é por isso que ele age assim. E me abre uma porta gigantesca para explicar o que é, como funciona, porque a maioria das pessoas falam assim, mas não parece. Nem parece, não tem nada a ver, porque o autismo não tem cara, né? A coisa está dentro do cérebro. Então, eu recomendo para vocês assumirem definitivamente. E não assumir assim, Claro que você não precisa pegar uma placa e sair na rua dizendo, né? Mas quando tem a oportunidade, quando acontece uma situação no qual você precisa explicar, principalmente em escola, shopping, local que a gente vai com os nossos filhos, você acaba até fazendo amizade com alguém e consegue esclarecer. E aí vem, para finalizar, vem o que eu queria dizer. Que quando você faz isso, felizmente ou infelizmente, dependendo da sua percepção, da sua análise, isso acaba sendo benéfico.
Dependendo por quê? Ah, eu tenho um filho com autismo e isso é ruim. É ruim, mas depende. Porque quando você consegue explicar para uma pessoa leiga que não tem um caso na família sobre isso, essa pessoa, na próxima vez que ela encontrar um autista, ela não vai fazer essas comparações e essas afirmações ignorantes, né? Do tipo, ah, ele nem parece, ah, mas... Sabe esse tipo de coisa que a gente ouve com frequência? Então, ele é tão bonito, né? Ué, tem que ser... Só porque é bonito não pode ter autismo, né? Então é muito... Hoje eu não discuto nada, eu acabo explicando para a pessoa como tudo isso funciona. Então, desculpa ter falado rápido, tá? Porque eu não consigo gravar muito tempo, não tenho espaço tão grande no meu celular, mas eu espero que vocês entendam isso. Não tenham vergonha disso, assumam se de fato ele é. Se não é, vai buscando o diagnóstico. Mas se diagnosticou, assuma, não precisa levantar a bandeira para contar para todo mundo, mas quando perceber que precisa fazer com que outras pessoas, outras entidades, empresas, etc, até mesmo dentro da família, explica. E aí vem mais uma dica, né? Você tem que estar preparado, tem que estar com conhecimento para explicar o que são os sintomas, as comorbidades, como que funciona toda essa questão para você explicar de forma correta e objetiva. Porque senão a pessoa acaba saindo mais confusa ainda, né? E pode até deixar de se aproximar de você, porque acaba não entendendo nada, e para ela era uma criança mal educada, e na verdade ela queria saber a informação e a gente acaba dando a informação errada. Então explica direitinho como que funciona, sem medo, com firmeza. Como eu disse, se você está imerso nisso, você não vai ter problema em dizer como funciona, e que tem sim dentro da família um caso desse, e que a criança é linda, maravilhosa, e que é o seu filho do mesmo jeito. Eu vou aproveitar e mostrar o Pedro aqui para vocês, faz tempo que eu não mostro. Fala oi, Pedro. Oi, Pedro. Dá joia. Dá joia. Beijo pro papai. Fala, papai, eu te amo. Te amo. Ele tá assistindo o desenho aqui. Então tá, um grande abraço para vocês. Tchau.